Gente que faz, sejam bem-vindos ao programa que vai falar sobre empreendedorismo, sobre história de vida e principalmente trazer insights, trazer dicas de empreendedorismo com pessoas que já trilharam esse caminho e sabem o que faz. Então hoje eu estou aqui trazendo para vocês o meu convidado, o Paulo Gunner, que é empresário, que é agricultor, que já foi presidente da CDL, é um líder de líderes, e eu, Walter Vieira, tenho a honra de apresentar o Gente que Faz. Meu amigo Paulo, seja bem-vindo. Ok, Walter, é uma honra poder estar aqui no seu programa. Show. Pessoal, vamos trazer para vocês a história do Paulo. Só que a história do Paulo, ela não começa com o Paulo, não é isso, Paulo? Como é que começa essa história do Paulo como empreendedor? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Bem, isso começa lá nos anos 45 com a minha mãe, Maria Pilar, espanhola. Ela resolve botar um armarinho no distrito de Macuco ainda, não era Buerarema, e aproveitou a minha tia Mercedes Gunner, aquele elfo, tinha um armarinho São Jorge, e compra com ela todos os balcões do armarinho e começa e monta essa estrutura mínima, simples, ainda bem simples, né? E daí começa, por volta desses anos 45, pela influência do meu tio em Salvador, que já trabalhavam no comércio. Logo depois um dos tios meus foi ser sócio da Romelsa, e minha mãe ia a Salvador fazer compra para o armarinho, e depois de um determinado tempo, lá pelos anos 70, começa os representantes amigos, né, do meu tio a trazer eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, e o armarinho de repente foi transformando já nos anos 90 numa loja de móveis. Ela separou isso e nós iniciamos aí, todos nós muito jovens ainda, muito garotos, meninos ainda, talvez hoje fosse até não permitido pela legislação, mas eu e meus irmãos, né, começamos a trabalhar com minha mãe. Um fato curioso é que eu sentia naquela época dificuldade de comunicação, e quando chegavam as cartinhas cobrando algum título, alguma coisa, minha mãe ficava na dúvida se tinha pago ou não. Ela só dizia o seguinte: eu não atraso nada, eu pago tudo em dias. E eu então peguei uma agenda e comecei a anotar todas as compras dela. Eu tinha menos de 18 anos de idade. E aí, quando ela começou a ficar nervosa com aquela dificuldade, eu comecei a dizer: olha, a senhora pagou tal dia, em tal lugar. Se pagou neste mês, está na tua gaveta. Se pagou no mês anterior, a senhora mandou para o seu contador lá em tal. Começou a sentir confiança. Quando ela foi testando, ela disse: olha, você cuida disso aí para mim. Eu completei 18 anos, me levou no cartório com meu pai, me emancipou por emancipação de escritura pública, e foi ao Bradesco. E aí disse: olha, minha conta tem que ser corrente com o meu filho. E quando eu fui buscar o talão de cheque, na época um cheque especial era algo assim muito, né, difícil, né? E a funcionária falava assim: seus irmãos não têm inveja de você, não? Por que teria? Você com 18 anos, com cheque especial? Eu falei: mas isso aqui é para trabalhar, para dona Pilar. Isso não é meu. Então, Paulo, essa história começa com sua mãe, lá na década de 40, você e seus irmãos começaram a trabalhar, e aí começa então a veia empreendedora vinda de sua mãe, que tinha uma tia que tinha um comércio igual. Como é que começou o gosto do Paulo pela essa gestão? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o Paulo que se torna líder, que se torna um empreendedor líder e vai ser presidente da CDL, ou seja, líder de líderes. Como é que começou o gosto do Paulo por essa gestão, né? Porque você com 18 anos já estava na gestão financeira da empresa. Olha, na verdade, tudo inicialmente não foi nada de espontâneo, foi muito forçado, né? Minha mãe, a espanhola na linha dura, né? Então tinha que trabalhar, ninguém tinha nada de graça. Então ela tinha que fazer o que é preciso, não tinha opção. E com o tempo, obviamente, ela também não deu liberdade, né? Então o meu tio em Salvador em 85 me convida para uma feira de imóveis em São Paulo. Aí ele já estava muito jovem ainda. De repente eu percebi que era o caçula de 6 irmãos. Eu estava sendo o financeiro, o cara que fazia as compras, que fazia preço, que ia para o balcão vender. E aí esse gosto veio naturalmente por pessoas, porque é muito bacana a gente atender pessoas. A gente costuma dizer que o pequeno empresário era um pouco psicólogo, um pouco economista, um pouco de tudo, porque você aprende com as pessoas que te procuram, seus clientes. Todo mundo tem um problema, todo mundo tem um drama familiar. Você para ouvir, você sensibiliza, termina ganhando mais, né, do que você possa imaginar. A experiência que a gente troca ali com o nosso consumidor, com o nosso cliente, passam a ser amigos, é sensacional. Eu acho que o gosto veio por gostar de pessoas.
Então, Paulo, você já trouxe aí para a gente alguns insights, né? A veia empreendedora, esse desejo, ele partiu de sua tia, de sua mãe, mas quando você entrou na gestão muito novo, você começa a se apegar a várias atuações no segmento e o gosto de lidar com pessoas, de encantar pessoas, é que traz você, então, para esse desejo do empreendedorismo. Mas tudo bem, aí você está lá em Macoco, né? Hoje Buerarema. Como é que surgiu o Paulo empreendedor, ou seja, o Paulo CNPJ? Como é que o Paulo começa a empreender? Bem, isso tudo é uma sequência, né? Em 79, a primeira inscrição com meu irmão individual para o setor de imóveis. 85, aliás, 79, 80, já os três irmãos faziam parte da Móveis Eletrodomésticos San Juan Limitada. Em 85, a gente abre Eletromóveis San Juan Gunning em Itabuna. E depois, nesse período, também abrimos uma ponta de estoque, Móveis Eletrodomésticos Gunning Limitada. O irmão Cláudio, que era bancário aqui em Ilhéus, no Banco Real, também entrou conosco por um período. E, assim, eu não sei nem como isso aconteceu, o tempo que aconteceu. Eu sei que eu fui me envolvendo. Eu lembro também que tinha uma colega de Marketing, em 79 a gente formou, nos anos 80 por aí, ela foi em Buerarema, ela me chamava de Sam, né? E ela falou assim, Sam, você está muito envolvido. Ela já tinha percebido que eu estava muito envolvido com o negócio da minha família e que a prioridade praticamente toda era o negócio da família. Então eu já estava envolvido e eu acho que quando eu acordei com os 30 anos já estava, eu falei, poxa, eu preciso casar, ter minha família, sair desse clã, né? A espanholona, ela queria todo mundo morando num prédio único, os filhos todos juntos dela, né? Então veja que isso acontece naturalmente pela cabeça lá da minha mãe, pelo jeito dela. Os italianos que também tem muito isso, né? Os latinos querem todos os filhos próximos. Mas aí, já acho que diria aí por volta dos anos 90, aí vem aquela crise do plano Collor, a agricultura também vivendo um momento difícil, nós tivemos necessidade de separar os negócios dos meus irmãos. Né? Então, nos anos 90 nós separamos e cada um seguiu individualmente o próprio negócio. Então vamos lá. A gente já começa a perceber aí que vocês já começam a sair de Buerarema, já estão com comércio em Itabuna, você já começa a trazer uma história de empreendedorismo, passar por algumas crises, e aí em determinado momento é chegada a hora dos irmãos começarem a seguir o seu caminho. É nesse momento que desponta a Móveis São Jorge, a tão famosa Móveis São Jorge de hoje, ou esse nome foi herdado porque algum irmão não quis continuar no negócio? Conta a história agora, e já vindo, né, para Ilhéus, da Móveis São Jorge. Na verdade, o Móveis São Jorge começa com o armarinho da tia Mercedes. Móveis era armarinho São Jorge. Vai para Macuco, como armarinho São Jorge. Então, a loja de móveis ficou Móveis São Jorge, que era a referência, né, da dona Pilar. Né? Então, o nome foi uma sequência disso. Algumas pessoas sugeriam trocar o nome. Olha, meu pai nasce em Ilhéus. São Jorge dos Ilhéus é capitania, né? Daqui, mãe de toda a cidade da região. Naturalmente, para a gente, São Jorge era algo muito, assim, bom, né? A família de minha mãe vem para o Brasil, que ela veio da Espanha com 4 anos de idade, por causa do padre de Macuco. Né? Então, toda também uma religiosidade, né, católica. Então, é natural que o nome se mantivesse. Agora, isso para mim sempre foi muito positivo, porque no início, quando se vendia móveis, e o Cacau tinha uma presença forte na economia nossa, né, no setor primário, acho que representava mais de 50% do PIB da cidade, daqui da região, você vendia tudo que você colocasse para a zona rural. Então, a gente vendia muito eletrônico, radiogravadores, fogões, geladeiras, coisas simples, populares. Não tinha grande magazine. Nós éramos os magazines da época. Então, você tinha camping, você tinha bicicleta, você tinha tudo, né? Então, colchões. Hoje, aí o mercado começa a segmentar. Começa a chegar os grandes magazines na região. Aí a bicicleta abre loja só exclusiva. Televisores e aparelho de som, também loja específica. Começa a segmentar loja de colchões. E foi dificultando. Quando já estávamos em Ilhéus, nós estávamos aqui no Calçadão em Paranaguá,
eu estava em frente às lojas IP e a loja... Como é que eu ia sobreviver ali? Eu lembro de uma ocasião que eu comprei 200 aparelhos de televisor Samsung. O Samsung diz, olha, que vai ter preço melhor do que o seu concorrente. Faz o shopping aí. Fui lá, fiz a pesquisa. Verdade, mas tem que comprar 200 aparelhos. Aí, na primeira semana, eu fui líder. Na segunda semana, os concorrentes baixaram o preço. Começando a ter problema. Eu falei, não dá para concorrer com rede. Aí tem que procurar algo específico. Aí foi que começamos a trabalhar com marcas, com produtos que agregassem um pouco de valor e que o consumidor percebesse que é melhor comprar um sofá de qualidade que vai durar 10, 15, 20 anos do que comprar um baratinho que vai durar 2 anos. Assim, colchões e assim todos os outros produtos. Então, começamos a trabalhar móveis de qualidade. São Jorge, móveis de qualidade. E até hoje a gente... Aí depois fomos para planejados, que as magazines não vendem planejados. Então nós fomos buscando o nosso mercado, né? Fazendo o nosso oceano azul. E isso eu vejo hoje com aplicativo, com os taxistas. A gente vê em outros segmentos também que a concorrência chega para todos, né? E aí você tem que buscar alternativa. E nós encontramos. Quando surge também um ponto, eu falei, tem que sair do centro de Ilhéus. Os aluguéis são um absurdo, não dá para estar aqui. Que os magazines vêm e fazem uma oferta melhor. Então, fui para a Avenida Itabuna, né? De forma que na Avenida Itabuna eu consegui ter uma loja ampla, quase 1.000 metros, mas não tinha nenhuma vizinhança, não tinha ninguém. Meus vendedores na primeira semana queriam ir embora. Deixa eu olhar, aqui não entra ninguém. Falei, calma, tem que persistir. Eu fui criado ouvindo muito isso, né? Tem que persistir, né? Querer poder. Então, a gente não tinha. Eu acho que eu tinha a minha coach, né? Era minha mãe, ela foi muito... Ela não aceitava derrota. Ela tinha que enfrentar. E se tivesse que perder, era enfrentando, né? Morrer atirando. Não podia se entregar. E eu agradeço muito a minha mãe, porque ela, como dizia, estou talhando o caráter de vocês. E ela conseguiu, de um método muito bruto, né? Para a época era normal, mas funcionou. Show, Paulo. Você já traz aqui para a gente várias vertentes do que é o empreendedorismo, né? Você cita que vocês foram a Amazon da década de 80, né? Uma loja de tudo, onde tinha tudo, de camping, bicicleta, e você enfrenta toda essa abertura do comércio, né? E com maestria vocês vão identificando as necessidades, as variáveis, entendendo do mercado, que é um ponto que o gestor ele precisa entender. Ele precisa estar aberto à mudança. Vocês foram nessa jornada se adaptando e se transformando e conhecendo a fundo o seu negócio, você foi percebendo que mudanças eram importantes, que mudanças eram necessárias. E aí o Paulo se estabelece então em Ilhéus, a Móveis São Jorge, agora já tem a identidade mesclada com a do Paulo e já tem anos de estrada. E aí o Paulo então, ele se torna presidente da CDL. Em que momento o gestor Paulo percebeu que era hora de impulsionar não apenas o comércio dele, mas se preocupar com a cidade? Na verdade, isso começou em Buerarema também. No plano cruzado, o fiscal do Sarney chegava numa loja, o Sarney tabelou os preços e o fornecedor não tabelou. Então você comprava com aumento, tinha que repassar o preço. Mas o fiscal do Sarney chegava na tua loja e ele disse, você aumentou o preço, fecha a loja. Então como é que faz? O delegado começava a botar a polícia também no comércio. Reunimos os comerciantes da cidade, né, para poder nos proteger. Aliás, antes disso, a gente, o pessoal queria criar o clube, na época de dirigente lojista, não é? Hoje é Câmara, e o SPC. Eu tinha comprado um PC XT, um computador na época, que era um prêmio de um carro, e hoje o celular desse qualquer supera ele 1000 vezes, né? E fiz uma lista, pedimos, cada lojista, tinham mais de 30 lojistas, que me desse a lista dos seus clientes que estavam devendo há mais de um ano. E a gente ia botando um nome por ordem alfabética e enumerando as lojas do lado. Cada um tinha uma lista negra para nos proteger. Ali ganhamos a confiança do pessoal, né? Aí quando chega também no plano cruzado, que vem o fiscal do Sarney, já estávamos bem unidos. Aí convidamos o delegado para dentro do nosso clube, né? Era clube na época. E fui o primeiro presidente lá, fundador, inspirado com a turma de Itabuna, que nos ajudou muito. E então, quando eu chego em Ilhéus, convida para ir para a CDL. Eu não queria saber CDL porque eu terminei entrando na política lá em Buerarema. Disse, olha, eu não quero entrar na política, né? É uma coisa assim que vai, parece que por consequência. Porque a entidade é um ato político, mas não é partidário. Mas você, os seus colegas, quem está no comércio, que trabalha tudo, quando tem maus gestores,
E o que a gente percebe é que a maioria dos gestores da nossa região são ruins, poucas exceções. Então você fala, poxa, trabalho muito, pagamos muito imposto, o consumidor paga esse imposto, né? E nós também como consumidores, cidadãos, e nós recolhemos esses impostos para o Estado. E esses caras pegam esse dinheiro nosso, muito suor, e somem com ele. Então a gente começou a se envolver na política por osmose mesmo, né? Assim, por força das pessoas, não que quisesse, porque eu era muito tímido. Eu, quando era na sala de aula chamado para falar, eu achava dor de barriga, ficava vermelho. Até hoje, antes de falar, eu penso muito antes, porque ainda daquele friozinho na barriga, eu não sou assim, eu não tenho respostas prontas, né? Então, sai muito espontâneo. E aí quando eu cheguei em Ilhéus, a Leite fala, o pessoal da federação disse que você fez um bom trabalho lá. Na época que eu fui presidente lá, Boana era aqui, Moisés Boana. E outro detalhe, eu tinha clientes aqui em Ilhéus, clientes em Buerarema. Tinha um cliente VIP, era o Dr. Milton Couto, médico anestesista, tinha fazenda lá. E ele, toda vez que chegava uma novidade, ele dizia, Paulinho, eu me separe 5 desse televisor, 5 de cascador balita, tudo que era novidade. Você tem micro-ondas? Lançou micro-ondas, eu nem sabia ainda na época, calma aí, vou pesquisar. E ele disse, Paulinho, eu tenho que abrir a loja em Ilhéus, porque lá tem os Boanas, tem o Francino, tem o Cinefoto, mas ninguém tem o que você tem. Porque eu tinha uma ligação forte com meu tio com a Romelce em Salvador, ia para todas as feiras. Tinha sala específica, toda carpetada de som, na época carpetar a sala para fazer uma acústica, né? Aquele televisor de pedestral, videocassete, tudo era novidade, né? Outro dia um amigo meu falou, cara, aquilo tudo era de ponta da época. Televisor Sony com videocassete embutido, né? Televisor de 5 polegadas da Toshiba, importado do Japão. Nós tínhamos primeiro do que todos. Eu lembro do Brastemp, eu decidi fornecer para colegas meus em Itabuna, Rosenblight, né? Então, a gente ali em Buerarema vendia para a região toda, às vezes para Salvador, né? Além de vender para a zona rural, de fazenda em fazenda. Inicialmente com uma picape F-75, a bujão improvisada no rodogás, porque o combustível era impagável, não tinha condições. E a gente entrava nessa estrada enlameada, eu e meu irmão, né? Depois, quando surgiu a estrada de Ilhéus Canavieira, compramos mais 4.000, aí melhorou, foi melhorando as coisas. Paulo, até agora a gente pegou leve, a gente falou de coisas prazerosas, que é a história. Vamos dar uma pausa agora, não sai daí, porque no segundo bloco nós vamos estar falando sobre os desafios que o Paulo enfrentou na pandemia, quais são as perspectivas de futuro que o empreendedor precisa estar atento. Daqui a pouco a gente volta. Oferecimento Clube de Negócios. Oportunidades e sucesso se conectam aqui. E você mesmo, está curtindo a nossa programação? Que tal fazer parte dela? Anuncie o seu produto ou serviço durante o intervalo dos programas. Produzimos e exibimos seu comercial, alcançando milhares de pessoas. Entre em contato com o nosso setor comercial. TI e você, a parceria que dá certo. Olá pessoal, estamos de volta. Vamos falar aqui com o Paulo agora sobre os desafios enfrentados na pandemia. Vamos falar sobre a perspectiva de futuro e que ele traga para a gente uma mensagem de esperança. Afinal, empreender é um ato de amor. Paulo, fala para a gente quais foram os desafios que você, como empreendedor e todos os seus negócios, pode falar de todos os seus negócios, fica à vontade, enfrentou na pandemia. A volta da pandemia acho que causou para todos nós, todos, né, comerciante ou não, mas o comerciante, o empresário, ficou sem saber qual era a perspectiva, né, qual os horizontes. A gente não sabia, fecha-se as lojas, trabalha-se dentro de casa, os fornecedores queriam receber seus créditos, que também tinham um compromisso, e a gente tinha que sair negociando com casa a casa. Às vezes eu vinha para dentro da loja escondido, ficava lá dentro, parecia alguém na porta, e assim, se eu comprar, você me leva, se você me ajudar a botar em cima do carro, eu levo, né? Então, assim, mas naquele momento a gente ficou assim, sem horizonte, tudo assim, nas sombras mesmo.
E os amigos do comércio, aqui da CDL, Ação Comercial, sindicato, todo mundo me comunicando, né? O que é que te faz? E Itabuna ficou 4 meses sem funcionar o comércio. Nós tínhamos lá a loja Toda Esquina, uma loja que tinha 21 funcionários. E tinha outra loja na Cinquentenário, Móveis São Jorge, que agora é franquia da Ortobon. Aqui em Ilhéus também, a franquia da Ortobon é a Móveis São Jorge. Como é que tu vai pagar o salário? A gente tem que olhar no tempo e ser muito grato, porque a política governamental do governo federal foi muito assertiva. Se financiou 75% da folha. Então isso foi fundamental para poder a gente sobreviver ali. Então tinha muitos recursos, mas foi possível honrar os salários porque 75% o governo federal bancou. Os impostos também foram prorrogados. Também foi fundamental. E depois veio algumas capital de giro, né, o Pronamp. O juros estava muito baixo, agora está muito elevado, mas também nos ajudou bastante, porque aquilo capitalizou a gente. Mas naqueles primeiros dias, primeiro mês, era uma angústia total. Eu lembro que a gente reuniu até no meu escritório, na minha sala, alguns companheiros do comércio, da liderança, para fazer entrevista no rádio e tal, e marcar audiências com o prefeito. Nós fomos várias vezes falar com o prefeito, tentando que ele entendesse que o setor de varejo não mexe praticamente não mexe com alimentos. Ali o varejo tido atividades baixo risco, confecções, sapato, móveis, e são lojas que não têm aquele burburinho de grande volume de gente, não são magazines grandes. Então poderia flexibilizar, mas nem o governo federal percebia isso e também o estadual e o municipal também não. O governo estadual não facilitou em nada, não abriu mão dos impostos, isso foi muito ruim, né? Veio facilitar para a gente na enchente que tivemos lá em Itabuna, e aí sim, houve uma mão do governo estadual aí para a gente, tá? E o município também poderia ter feito mais, né? Podia ter aproveitado esse momento e feito uma redução no IPTU, nos alvarás. São oportunidades que todo gestor antenado, né, é capaz de fazer. Aqui não tivemos essa oportunidade, mas diz que todo problema gera oportunidade. E nesse período, acho que todos nós aprendemos. Muita gente comprou sítios, pequena propriedade rural, começou a buscar qualidade de vida. Eu mesmo pensei a ir mais para a fazenda. Era meu sonho ficar 3 dias lá, uma semana. Tá? Então, assim, a gente conseguiu, trabalhando lá, tem Wi-Fi também, então podia fazer alguma coisa do dia a dia do comércio. Então, foi muito difícil. Eu acho que teve até pessoas que se suicidaram no início, né? Aqui em Ilhéus mesmo, tive um colega que se suicidou, né? Pegou aqui naquela falta de expectativa, de horizonte, o cara não sabia para onde ir e terminou se suicidando. Então, eu acho que nesse momento é um momento que a gente aprende muito. A gente aprende pela dor e pelo amor. Esse momento de dor, realmente, dificuldades, sem dinheiro, compromisso para pagar, muita responsabilidade. Como é que você fica com seus funcionários? E aí tem amigos, companheiros nossos que tinham centenas de funcionários, que eu imaginava, ainda bem que os essenciais, que eram os supermercados, funcionavam. Que a rede de supermercado da cidade, que um tem 700, 800 funcionários. Como é que fica essas pessoas, né? Farmácias funcionaram. Mas eu diria que foi um grande aprendizado para todos nós. Foram momentos de dificuldades e o Brasil viveu, após a pandemia, começamos a vender bastante, porque as pessoas começaram a valorizar o seu conforto, né? Qualidade de vida. Eu preciso melhorar a minha casa. Eu não olhava para a minha casa. Vou pintar, vou reformar meu quarto, vou comprar um sofá mais confortável. Eu quero uma poltrona para ler, uma mesa melhor. Vendemos muito na pandemia. Então, foi muito bacana. Até 2022, nós viemos muito bem. Mudança de governo 2023. É óbvio que todo governo que entra faz suas mudanças, e essas mudanças ainda não se consolidaram, ainda para nos dar tranquilidade. Então, iniciamos 2023, eu acho que a maioria dos nossos colegas do varejo estão reclamando muito, porque juros estão altos, os bancos não estão facilitando o empréstimo, mesmo você não tendo restrição, o faturamento cai, aí isso passa a ser também uma dificuldade para aprovar o crédito, e aí você vai usar o cheque especial. Olha, a gente tinha a reclamação aí da Selic, que é 13% ao ano, 1% ao mês, mas o cheque especial com o IOS chega a 18% ao mês. E aí o comerciante faz o quê? Tem que honrar o compromisso, tem que usar aquilo que está disponível. Ele não tem outra opção.
depois que ele usa, que ele vai em busca de outras alternativas, como financiar o próprio carro, né? Buscar outras maneiras de pôr dinheiro e ter liquidez. Mas eu creio que esse segundo semestre está prometendo muita melhora. Paulo, você já trouxe para a gente que você já passou por várias crises, né? Por vários momentos críticos. E quem vai empreender, quem vai começar a empreender agora, talvez não tenha essa vivência que você tem, não tenha esse conhecimento de passar pela dor, né? De sentir, acha que montar um comércio é algo simples, eu calculo que eu vou vender X e não é assim. De todas as crises que você já passou como um empreendedor, como um empresário, qual foi a crise? Talvez a pandemia tenha sido a crise mais dura, mas o que você pode trazer para a gente nesse momento de dor e dificuldade que o empreendedor que vai estar nos assistindo precisa saber que existe e que é uma realidade no mundo empresarial, ter dores, ter dificuldades, que nem sempre é só bonança. O que você poderia trazer para a gente aí? Trazer qual foi a pior crise e trazer um voto de esperança. Olha, acho que a pior crise que nós passamos, cada um teve uma maneira diferente. No cruzado, foi você ser repreendido pelo próprio governo a oferir lucros. Sem lucros você não sobrevive. Tabela preço era suicídio. No governo Collor, o Collor deixou R$50 na conta de cada empresário, cada cidadão. Ficamos com, ali para mim foi a maior dificuldade de fazer caixa para liquidar os compromissos. Você tinha patrimônio, não conseguia vender, não conseguia fazer dinheiro. Ali também foi uma dificuldade muito grande, aquela foi a que a gente mais sofreu. E aí tive de patrimônio com preço muito abaixo da realidade. Eu tinha um terreno cinquentenário, eu vendi acho que 10 vezes menor do que ele valia. Então você leva uma vida inteira para adquirir um bem e chega num momento desse e você tem que desfazer de um ativo seu com um preço, sabe, terrível, né, para honrar. Se você pode entrar com uma franquia, é melhor, porque a franquia já lhe traz um negócio praticamente pronto. Não quer dizer que vai ser sucesso, que vai depender muito do esforço do empreendedor, da vontade de trabalhar. Há quem pensa que ser patrão vai trabalhar menos, ao contrário. Empreendedor trabalha mais do que o funcionário. O funcionário tem horas limitadas, tem férias certinha, tem todos os direitos garantidos pela CLT. O empresário não tem hora para trabalhar. Trabalha sábado, domingo, feriados, férias só quando ele consegue estar realmente bem lá com o caixa dele e tal, mas não tem essa previsibilidade. Então eu digo para quem vai começar, ou você começa na informalidade, que a carga tributária te leva metade do que você ganha. Então não vai para a informalidade mesmo, né? E porta em porta, enfim, ou abre um negócio e não registra mesmo, tem que correr o risco, né? Não é que estou aqui aconselhando o cara aí na ilegalidade, mas para empreender você tem Como estratégia para começar o negócio. Claro, ninguém vai lhe emprestar dinheiro. O banco não quer lhe emprestar dinheiro. E quem está aí, o banco só empresta de uma forma tão segura e tão caro que às vezes não vale a pena. Então, formar um capitalzinho de giro é fundamental, porque é como você construir. Você faz um planejamento e quando você começa, o valor é muito além, o imprevisto é muito maior do que você imaginava. Então, o empreendedor, ele fazendo como meu amigo, saudoso amigo Mário Gonçalves dizia, a conta portuguesa, né? Você compra por vende por 1,5 e bota o e-mail no bolso. Quando você vende legalizado, não. Você tem que pagar o imposto na compra, tem que pagar imposto na venda, tem que pagar os impostos todos que tem contribuições sobre os salários, né? Os aluguéis, enfim, a logística, energia, contador, é muito custo. As pessoas não entendem isso. Quem é leigo no mundo empresarial pensa assim, eu comprei você comprou vendeu por 2, está ganhando dinheiro. A pessoa não entende. Se você tem um estabelecimento fixo, você tem um custo para manter aquilo. Você fala assim, olha, a minha loja, para eu poder ganhar dinheiro, eu tenho que vender acima de 50 mil. E essas pessoas não vão entender isso. Porque 50 mil é que eu tenha ganho um lucro de 20, mas foi o suficiente para pagar as despesas. Custos fixos, é aquele ponto de equilíbrio, né? A partir daí que eu vou ganhar. Então tem meses que a gente perde. Às vezes tem uma sequência de 2, 3 meses, né? Então, quem tem coragem de manter um negócio
o negócio perdendo. Então você tem que gostar muito. E aí você tem que ter o sacrifício. Aí vem alguns conselhos que falam, não mistura pessoa física com a jurídica. Mas quando seu negócio está indo pro Léo, você quer salvar ele, você tem que pegar o que você tem. Aí a poupança vai embora, né? Suas reservas, vender os seus bens pessoais para capitalizar a empresa. Você vê uma história de Abílio Diniz, ele hipotecou a casa dele lá quando separou dos irmãos. Então tem muitas histórias. Eu gosto de autobiografia para ver as histórias das pessoas que passaram por grande dificuldade. Então, vai abrir um negócio, melhor pesquisar o mercado de franquias, naquele ramo que você tem afinidade, e se inicia na informalidade, e depois que você sentir que já tem um domínio sobre o seu negócio, aí escolhe um ponto direitinho, com aluguel menor, né? Ainda que não tenha aquele grande movimento, mas com os custos pequenos, e aí você vai ganhando expertise, experiência no mercado, e daí você segue. Paulo, você trouxe para a gente um MBA, né? Uma aula de gestão, uma aula de empreendedorismo. Para quem está em casa achando que é fácil, abrir o ponto, registrei a empresa, tenho o meu CNPJ, vou pegar o talão de cheque, estou vendendo, estou rico, né? Não é assim. Você trouxe para a gente aí a realidade no Icrua, que o que eu vendo nem sempre vai ser traduzido em lucro para mim. Eu tenho muitas obrigações e você trouxe isso com maestria, para que a gente pudesse estar acompanhando e entendendo do empreendedorismo. E nesse momento agora, eu queria, né, eu gostaria, até quem está mais próximo colhe essa vibração, a gente vê você falar na sua vibração do seu amor, e você traz a paixão que é empreender. Então, quem vai empreender tem essa paixão. Quem vai empreender, talvez agora vai ter acesso às dificuldades que é. Mas você está no mercado há muitos anos. Sinal de que essa persistência de Dona Pilar passou para você, né? Que essa vibração. E eu queria que você deixasse para o espectador esse voto de prazer que é empreender e uma motivação para que quem quer empreender saber que vai ter a dor, vai ter a dificuldade, mas tem um outro lado que muitas vezes não é falado, que é esse sangue que circula na veia do empreendedor. Fala para a gente aí dessa paixão. Bem, eu também tenho que levar do meu pai, né? A gente faz brincar que meu pai é minha mãe é meu pai. Minha mãe era linha dura e meu pai era mais coração. Meu pai era agente comprador do cacau, do cacau da Bahia. Então ele tinha um conforto ali, uma tranquilidade. Ele não vivia aquele estresse também da minha mãe. Mas ele ajudou muito minha mãe também a vencer a dificuldade dela. E assim, eu sempre lembro da minha mãe para os momentos de dificuldade, porque ela contava a história um dia, ela disse assim, olha, eu estava em casa, recém-casada, meu pai ainda perdeu o emprego no início, ele tinha que sair ali para próximo, para Jussari, para a cidade próxima, Buararema. E aí minha mãe falou, vou pedir uma lata de leite à mãe dela, né? E ela tinha 10 filhos, minha avó, né? Aí a minha avó disse, olha, minha mãe deu essa lata de leite escondida. A minha avó deu minha mãe escondida, para que os outros 10 irmãos não vissem, e aí isso é um precedente, né? E ela contava essas histórias assim, aquilo dava pra gente uma força pra gente continuar. Outra que o meu avô, no final do ano, vendia o cacau, e eu, quando um belo dia, cheguei em casa, ele vai contar o dinheirinho dele lá, e descobri que o cara pagou em dobro pra ele. Aí ele volta lá, devolve, diz, olha, confere aí que você me pagou em dobro. Olha quanta a escola que os pais da gente passam pra gente, né? E meu pai tinha uma generosidade muito grande. Meus primos todos falam assim, meu tio Jones, que era João Gana e Johnny, minha avó chama de Johnny, né? Ele assim, o tio Jones não tem um sobrinho que vá pedir a benção para ele, benção meu tio, que ele não dê alguma coisa, nem que seja um bombom. Ele tinha até um dropzinho que meus filhos sempre lembram, que meu avô sempre me dava isso. Ou era um dinheirinho, ou era um drop. Então a generosidade sempre acompanhou. E minha mãe, mesmo sendo linha dura, também ela sabia recompensar, tá? No início, a primeira... comprou uma bicicleta pra gente fazer, eu e o Marcelo fazer cobrança. Só podia brincar no domingo com a bicicleta. É uma escola muito dura, né? Bem militar mesmo, né? Mas a gente viveu um ambiente familiar muito bacana. Eu acho que o ambiente familiar é fundamental. Muitos tios, muitos irmãos, primos, né? No interior, a gente pôde viver assim, conhecer as pessoas, né? Ver muita generosidade, ver muita coisa linha dura, mas muita generosidade, né? E eu acho que o comércio terminou sendo uma extensão, né, da minha casa, porque a gente vê
clientes que são bacanas, outros clientes são mais problemáticos, que às vezes são a índole da pessoa, né? Quando a pessoa não tem uma boa índole, causa problema. Tem boa índole, causa... Então você faz amigos, faz irmãos, né? Conselheiros, você ajuda, você é ajudado. Eu acho que a gente vive a natureza humana, que é dar e receber, né? E eu acho que, sim, eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu estou aposentado, estou com 63 anos, eu estou aposentado dos 58, contribuí 37 anos. Estudei escola técnica na EMAC, ganhei mais 2 anos, né? E de maneira que, assim, eu não me vejo em casa, trabalho para mim, eu me realizo, servindo, para mim servir é uma realização, um prazer enorme. E uma vez por semana eu vou à fazenda, são 75 quilômetros, pego estrada de chão, rali, adrenalina, tomo banho de rio, igual garoto mesmo. E aí volto assim, tranquilo, né? Eu acho que essa dinâmica, enquanto Deus me permitir ter saúde para fazer isso, eu acho que eu não vou ter dificuldade, não. Eu sou tranquilo quanto a... Eu não sou exigente para um mundo de... No início, lá atrás, o carro zerinho, as coisas top, isso é tudo bacana, sem dúvida. Mas hoje eu sei conviver tranquilamente com aquilo que Deus nos permite que a gente possa ter sem estresse. Gratidão, Paulo. Um MBA, uma aula de gestão, é encantador ver essa história. Não é à toa que o nome do programa é Gente que Faz. E eu fico aqui imaginando todas as pessoas que tiveram o prazer e a oportunidade de trabalhar com você, de ser atendido por você. E você traz talvez a mensagem mais importante que foi agora no final, quando você disse que mesmo aposentado já há 5 anos, você trabalha por prazer. Eu acho que essa é a maior dica que a gente pode deixar para quem está querendo entrar no empreendedorismo. Você tem que entrar para o empreendedorismo por prazer. Você tem que entrar por esse legado que que sua mãe, né, Dona Pilar, e seu João vem trazendo aí, que é do empreendedorismo, tratando das necessidades das pessoas. E fico muito feliz de você ser um amigo, um companheiro, e estar aqui no nosso primeiro programa, o Gente que Faz. E espero que você, telespectador, possa absorver todo esse conteúdo que o Paulo trouxe, todas essas sacadas, todos esses insights, e saber que empreender é um ato de amor. Paulo, gratidão mais uma vez. Eu que agradeço, Walter, ter esse privilégio de ser o primeiro desse programa, né? Gente que Faz. Eu espero que a gente possa dar uma pequena contribuição, inspirar algumas pessoas, assim como também se inspira em outros exemplos. E agradecer a você por ser esse coach que também tem nos ajudado, né? Sou seu aluno também. E a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Porque quem diz que já sabe tudo, que já não precisa mais, está na hora de desencarnar. Eu não quero continuar aí, continuando aprendendo até os últimos dias da minha vida. Boa. Pessoal, é isso aí. Tá aí. Nosso primeiro programa, Gente que Faz. Paulo Gunning está aqui trazendo a sua história. E o Walter Vieira teria o prazer de estar convidando. E quem sabe você que está em casa pode ser uma pessoa que vai empreender, que vai ser gente que faz e pode ser o próximo a estar aqui comigo. Forte abraço.